Roma dominou o Mediterrâneo, esmagou reinos, apagou impérios inteiros do mapa, construiu estradas que, mesmo depois de 2000 anos, ainda estão lá, sob o asfalto da Europa moderna. Foi a máquina de guerra mais eficiente que o mundo antigo já tinha visto, um império que soube organizar, administrar e conquistar como nenhum outro antes dele. Legiões inteiras cruzavam continentes com uma disciplina quase industrial, e cidades que resistiam a outros exércitos por anos caíam para Roma. Em semanas, e ainda assim, no meio de tanta perfeição militar, havia uma peça simples, quase ridiculamente óbvia, que os romanos nunca conseguiram dominar completamente. Um detalhe pequeno, barato, feito de couro e metal, que séculos depois da queda do império mudaria a forma de fazer guerra para sempre. E que, se Roma tivesse chegado a ele primeiro, talvez tivesse reescrito o próprio mapa do mundo antigo. No auge do Império, por volta do século XVIII d.C., Roma controlava um território que ia da Escócia, no extremo norte da Bretanha, até o norte da África, da Península Ibérica no oeste, até a Mesopotâmia no leste. Estamos falando de milhões de quilômetros quadrados e de dezenas de milhões de pessoas vivendo sob as mesmas leis, usando as mesmas moedas, obedecendo a mesma língua administrativa, mesmo falando dezenas de idiomas diferentes em casa. Nenhum outro poder da antiguidade tinha conseguido algo parecido em escala e em duração. E o motivo, segundo praticamente todos os historiadores que estudam o assunto, não foi só sorte, nem apenas números de soldados, foi método. Foi um sistema de governo, logística e engenharia tão bem amarrado que conseguia sustentar guerras em fronteiras opostas do mapa ao mesmo tempo. Algo que quase nenhum outro império antigo conseguiu repetir com a mesma eficiência. Estradas pavimentadas que atravessavam continentes inteiros, construídas em camadas de pedra tão bem calculadas que muitas delas resistiram a séculos de chuva, gelo e abandono. Aquedutos que levavam água potável a cidades com centenas de milhares de habitantes, usando apenas a força da gravidade e um cálculo de inclinação quase perfeito. Pontes que atravessavam rios largos e que mesmo hoje, depois de terremotos, guerras e 2 milênios de negligência, continuam de pé em algumas partes da Europa. A engenharia romana não era um detalhe decorativo do império, era literalmente a espinha dorsal que permitia que uma legião se movesse rápido o suficiente para chegar a qualquer fronteira antes que um problema pequeno virasse uma crise incontrolável. Sem essas estradas, sem esses aquedutos, sem essa capacidade de projetar e construir em escala, o próprio conceito de Império Romano do jeito que conhecemos simplesmente não teria sido possível. Uma legião romana não era simplesmente uma multidão de homens armados correndo para cima do inimigo. Era um sistema, quase uma máquina viva, dividida em centúrias de cerca de 80 soldados agrupadas em coortes com uma hierarquia de comando clara, do centurião ao legado. Havia rotação planejada das linhas de combate para que soldados cansados fossem substituídos por reforços frescos no meio da própria batalha, sem que a formação se desfizesse. Havia logística de suprimentos, com trens de bagagem organizados, engenheiros de campo e até médicos militares. Cada soldado sabia exatamente onde ficar na formação, quando avançar, quando recuar, quando lançar o pilo e quando fechar a linha de escudos. Era, em muitos sentidos, guerra industrializada, 15 séculos antes de a industrialização como conceito sequer existir em qualquer outro lugar do planeta. Quando a batalha em campo aberto não era suficiente, Roma cercava,
e cercava com uma precisão quase assustadora para a época, torres de assédio montadas em rodas, arietes reforçados com metal, catapultas e balistas capazes de lançar projéteis a centenas de metros de distância, rampas de terra erguidas mesmo sob chuva constante de flechas inimigas. Cidades que tinham resistido a outros exércitos por anos, protegidas por muralhas altíssimas, caíam para os romanos em questão de semanas, porque a engenharia de cerco romana não era improviso, era ciência aplicada. Cada cerco seguia um roteiro técnico: cercar completamente a cidade, cortar suprimentos, construir estruturas de aproximação, testar pontos fracos da muralha e só então lançar o assalto final coordenado. Era guerra pensada como um projeto de engenharia, não como uma disputa de coragem. Mas havia uma falha que nem toda essa engenharia, nem toda essa disciplina conseguiu resolver de verdade. No campo de batalha, a cavalaria romana era, na melhor das hipóteses, mediana. Não por falta de bons cavalos, nem por falta de cavaleiros corajosos, mas por um problema mecânico, quase invisível a olho nu. Os cavaleiros romanos lutavam sem um apoio essencial para os pés, montados apenas com sela e, muitas vezes, nem isso. Sem esse apoio, cada golpe de lança dependia quase exclusivamente da força dos braços e do equilíbrio precário do cavaleiro sobre o animal em movimento. Isso limitava e muito a potência que um cavaleiro romano conseguia colocar em um único ataque, e transformava um combate de cavalaria pesada em algo bem mais parecido com uma escaramuça arriscada do que com um choque decisivo de força bruta. O item que faltava, no fim das contas, era algo bem mais simples do que qualquer aqueduto ou catapulta: o estribo de montaria. Uma alça de metal ou couro pendurada de cada lado da sela, onde o cavaleiro apoia o pé. Parece pouco, quase insignificante diante de toda a engenharia que Roma dominava. Mas é justamente esse pequeno apoio que permite algo decisivo: transferir o peso do corpo inteiro do cavaleiro e o impulso do próprio cavalo em movimento diretamente para a ponta de uma lança no exato momento do impacto. Sem estribo, o golpe vem só do braço. Com estribo, o golpe carrega centenas de quilos de força concentrados em um único ponto. É a diferença entre um soco desferido com o punho parado e um soco desferido correndo com todo o corpo por trás. E foi exatamente essa diferença que Roma nunca conseguiu incorporar por completo à sua cavalaria. Sem o estribo, o cavaleiro romano precisava se equilibrar quase só com a força das pernas e o núcleo do corpo, apertando as coxas contra o corpo do animal e ajustando o próprio peso a cada movimento brusco do cavalo. Isso funcionava relativamente bem para funções específicas: reconhecimento de terreno, perseguição de inimigos em fuga, escaramuças rápidas e mensagens urgentes entre unidades. Mas era péssimo, quase inutilizável, para o choque direto contra outra cavalaria pesada bem equipada ou contra uma linha de infantaria organizada e disciplinada, como as próprias legiões romanas sabiam montar tão bem. Um cavaleiro sem estribo que tentasse cravar a lança com força total corria o risco real de ser arremessado para trás da sela pelo próprio impacto do golpe. O corpo simplesmente não tinha onde se ancorar. Enquanto isso, do outro lado das fronteiras romanas, em uma faixa imensa de planícies que ia do leste europeu até a Ásia Central, povos das estepes euroasiáticas, sármatas, citas e mais tarde os hunos, cresciam literalmente montados a cavalo desde crianças pequenas. Para essas culturas nômades, o cavalo não era um recurso militar entre outros, era o próprio modo de vida, o meio de transporte, de caça e de guerra desde o berço. Para eles, cavalgar em alta velocidade, enquanto disparava flechas com precisão ou empunhava uma lança longa, era quase instinto, algo absorvido na infância, e não uma técnica aprendida tarde demais na vida adulta, como acontecia com muitos recrutas romanos. Essa diferença de anos, às vezes décadas, de prática acumulada no lombo do cavalo, criava um abismo de habilidade que nenhuma disciplina de treinamento romano conseguia fechar rapidamente. Essa diferença ficou brutalmente clara em 53 a.C., na Batalha de Carras, numa região que hoje corresponde ao sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria e o Iraque.
O general romano Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos de Roma e integrante do primeiro triunvirato, levou 7 legiões inteiras, mais de 40.000 homens, contra o Império Parta, no que deveria ser mais uma campanha de expansão romana no leste. Em vez disso, foi destruído por uma cavalaria montada de arqueiros que disparava flechas em movimento, se afastava antes de qualquer contra-ataque e voltava a atacar minutos depois, repetindo o processo por horas a fio, sem que os romanos, presos em uma formação pesada e lenta, conseguissem alcançá-la ou responder à altura. Milhares de soldados romanos morreram cercados no deserto e a derrota entrou para a história como uma das piores humilhações militares que Roma já sofreu. Depois de episódios como Carras, Roma aprendeu a lição no sentido tático, mas nunca resolveu o problema pela raiz. Em vez de reformar profundamente sua própria cavalaria, treinar seus próprios cidadãos desde cedo no cavalo ou desenvolver novos equipamentos de montaria, o Império preferiu terceirizar a solução, recrutar cavaleiros de povos aliados e conquistados. Númidas do norte da África, famosos por sua cavalaria leve e veloz, gauleses com tradições próprias de combate montado e mais tarde sármatas contratados diretamente como mercenários, alguns até incorporados como unidades auxiliares regulares no exército romano. A força estrutural de Roma sempre foi, do início ao fim do Império, a infantaria pesada e disciplinada. A cavalaria, por outro lado, permaneceu como o seu ponto fraco permanente, um problema contornado através de terceiros, nunca resolvido por dentro. É uma pergunta que ainda intriga historiadores militares até hoje. Por que um império tão obcecado por engenharia, capaz de projetar aquedutos e sistemas de cerco sofisticadíssimos, nunca priorizou resolver algo aparentemente tão simples quanto o equilíbrio de um cavaleiro em movimento? A resposta mais aceita é cultural, não técnica. A identidade militar romana foi construída, geração após geração, em torno da figura do soldado de infantaria disciplinado, formado em fileiras, protegido pelo escudo do companheiro ao lado. O cavaleiro, historicamente, sempre foi visto dentro dessa cultura como um recurso auxiliar, útil, mas secundário, nunca como o verdadeiro coração da força romana. Investir pesado em reformar a cavalaria significaria, de certa forma, questionar séculos de tradição sobre o que definia um exército romano vitorioso, e isso pesava mais do que qualquer vantagem tática que o estribo pudesse oferecer no papel. O estribo, que já era usado havia séculos por povos da Ásia Central, provavelmente originado em regiões como a China e depois difundido lentamente através das rotas de contato entre leste e oeste, só chegou à Europa Ocidental de forma consistente entre os séculos VI e VIII depois de Cristo. Ou seja, muito depois da queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida em 476. A tecnologia levou centenas de anos para atravessar o continente, carregada por migrações, trocas comerciais e contatos militares entre povos, avançando devagar, quase silenciosamente por regiões inteiras, antes de finalmente se firmar nas planícies e reinos da Europa medieval. E quando finalmente chegou, não ficou restrita a um detalhe de conforto para o cavaleiro. Mudou, de forma completa e irreversível, a maneira como a guerra montada seria travada dali em diante, tanto que praticamente toda a cavalaria europeia dos séculos seguintes seria construída em cima dessa única peça de metal. Com o estribo, um cavaleiro podia finalmente cravar uma lança usando não apenas a força dos próprios braços, mas todo o peso do corpo, somado ao impulso do cavalo em movimento, o famoso golpe em riste, com a lança presa firmemente sob o braço e apoiada no corpo. Um único ajuste técnico quase invisível a quem olhasse de longe, mas que na prática multiplicava a força de impacto de cada cavaleiro em campo. Esse ajuste deu origem, ao longo dos séculos seguintes, à cavalaria pesada medieval e, mais tarde, séculos depois, aos cavaleiros com armadura completa que dominariam boa parte dos campos de batalha europeus durante toda a Idade Média.
Castelos foram reforçados, táticas de infantaria foram reinventadas e toda uma nova era militar surgiu, em boa parte, a partir de uma alça de metal que Roma teve séculos para adotar e nunca adotou por completo. Fica então a pergunta que fecha essa história e que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Se as legiões romanas tivessem adotado o estribo enquanto o império ainda estava no auge do seu poder, séculos antes de sua queda, será que Roma teria enfrentado os partos em Carras, os hunos de Átila e outros povos montados de uma forma completamente diferente? Uma cavalaria pesada romana, bem treinada, bem equipada e apoiada por estribos, poderia ter mudado o resultado de batalhas decisivas e talvez até adiado ou evitado alguns dos golpes que mais tarde ajudaram a desestabilizar as fronteiras do império. É claro que a história não se resume nunca a um único objeto e outros fatores políticos, econômicos e sociais pesaram tanto ou mais do que qualquer avanço técnico. Mas fica a provocação, um pequeno objeto de couro e metal e talvez todo o mapa do mundo antigo tivesse sido desenhado de outro jeito. No fim das contas, é isso que a história militar de Roma nos deixa como lição. Um pequeno detalhe técnico, quase invisível diante de aquedutos, estradas e catapultas, teve um impacto gigantesco na trajetória da guerra no mundo inteiro. Um império que soube dominar praticamente todos os desafios de engenharia da sua época tropeçou, por séculos, em algo do tamanho de uma alça de couro. Se você gostou dessa curiosidade e quer entender melhor os bastidores por trás das grandes decisões e dos grandes erros dos impérios da história, segue o canal Relatos Inacabados para mais capítulos que a história não te contou. E comenta aqui embaixo, qual outro ponto cego de um grande império você quer ver desvendado no próximo vídeo?